Olha, você vai assistir aqui agora a festa da torcida do Flamengo lá na Gávea. Eu fui na Gávea ontem, cheguei em casa quase 2 horas da manhã, gravei a festa e você vai assistir aqui, muito top. Olha, não pula uma parte desse vídeo porque está top demais. Olha só, ótima notícia no Flamengo, vamos lá sem enrolação. Léo Ortiz soltou o verbo, atacante pode estar retornando ao Flamengo e olha, o estádio do Mengão já tem data para ser inaugurado. Os conselheiros, eles aprovaram a participação do Flamengo no leilão na compra do terreno do gasômetro. A reunião teve bloqueio de celulares e um clima assim de eleição. A diretoria atual, ela prevê a inauguração do futuro estádio do Flamengo em novembro de 2029. O presidente Rodolfo Landim fala que foi assim um dia histórico, que foi uma oportunidade única. E é o seguinte, hein? O Flamengo quer inaugurar o seu estádio próprio no dia 15 de novembro de 2029. Isso aqui afirma o presidente Rodolfo Landim. Então ontem foi um dia histórico, uma festa sensacional da torcida, como eu falei. Você vai assistir aqui daqui a pouco essa festa. E é o seguinte, a festa pode ser maior amanhã, porque amanhã é o dia do leilão. O lance mínimo foi definido em 138 milhões de reais. E eu tava observando aqui uma coisa, O Flamengo ele tá aí estimando assim um valor entre 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais. Esse aí deve ser mais ou menos o valor que o Flamengo vai gastar para construir o seu estádio. Pode chegar ali a 2 bilhões de reais. Mas olha só, no ano passado o Flamengo, sem conquistar títulos, sem ganhar nenhum título, o Flamengo ele arrecadou ali 1,37 bilhão de reais. E é o seguinte, isso foi um recorde no futebol brasileiro. Então, ou seja, financeiramente, eu acho que esse é o momento do Flamengo construir o seu estádio. É um sonho que a nação tem. E eu acho que esse, assim, ao meu ver, eu acho que é o melhor momento. Flamengo crescendo demais, conquistando título, bem financeiramente, esse é o momento. Então, você vai acompanhar aqui tudo que vai acontecer nesse dia, sim, que vai ficar marcado na história do Flamengo, que vai ser amanhã, o dia do leilão da compra do terreno do gasômetro. Olha só, o Léo Ortiz, ele soltou o verbo, o seguinte, o Léo Ortiz, ele não vem jogando muito, não vem tendo muitas oportunidades. E o zum que saiu aí é o seguinte, é porque ele não quer jogar como volante. Ele só quer jogar como zagueiro, ele só quer jogar ali na sua posição de ofício, tava esse zum aí. E o Léo Ortiz, ele falou o seguinte, olha só, insatisfação nunca teve. Quando cheguei aqui, falei na entrevista que eu sabia que estava vindo pra cá para disputar a posição no mais alto nível. Isso é verdade, porque eu estava lá no dia que o Léo Ortiz chegou. Eu estava no aeroporto. Isso é verdade. E ele disse o seguinte, se eu não quisesse, não teria vindo. Eu era capitão e titular do Bragantino. Então, o jogador fica ouvindo ali certas coisas, certas informações que saem, e a gente vê muito ali o jogador calado. E ele decidiu falar. Olha só, eu vim pra cá e eu sabia que eu ia disputar a posição no alto nível. Se eu quisesse ficar numa zona de conforto, eu ficava no Bragantino. Eu era o capitão, titular absoluto. Então o Léo Ortiz aí soltou o verbo e rebateu o que estão falando dele. Olha, e por falar em soltar o verbo, o Gabigol se envolveu numa discussão aí. Gabigol se envolve em discussão e chama apresentador de mentiroso. O Benja, né? O Benja. Gabigol chama o Benja de mentiroso. Olha só, o Gabigol, ele fez uma postagem falando o seguinte, mentiroso, quer aparecer? Você quer aparecer? Eu te dou essa moral também, falando sobre o Benja. Fabinho, por quê? Porque o Benja falou que o Gabigol ali iria para o Palmeiras. E aí o Gabigol falou, você é mentiroso, você quer aparecer? Então eu vou te dar essa moral também. Só que aí o Benja também respondeu ao Gabigol.
E ele começa dizendo o seguinte: arrogante. Chamou o Gabigol de arrogante. Eu quero aparecer, né? KKKKK, e riu aqui. Eu subi no trio elétrico e cantei música mandando Tite, né? Não posso falar aqui, se, né? O Benja perguntou pra ele. Eu postei foto querendo diminuir o Zico, aquela foto polêmica, lembra? Aquela foto polêmica ali, do Gabigol com a taça na mão, do Zico também. A gente não sabe ali qual foi a intenção do Gabigol, cada um interpreta de uma maneira. E ele fala mais. Eu que estava com a camisa do rival e vazou sem querer. E ele falou que estou andando pra você. Eu acho que é aquela expressão, né? Estou e andando. Rapaz, o clima ficou quente. Agora isso pode ser bom, porque se o Gabigol chamou o Benja de mentiroso, dá a entender então que ele não tem nada com o Palmeiras. Então a gente fica aí observando o que vai rolar nessa treta, se vai ter mais aí uma resposta do Gabigol, se o Benja vai falar mais sobre isso. É um bom sinal. Se ele chamou o Benja de mentiroso, é sinal que ele não tem nada com o Palmeiras. A gente vai ficar atento a isso daí. Olha só, uma notícia muito importante. Olha só, Michael espera uma proposta do Flamengo para voltar ao clube. Ele deve rescindir seu contrato com o Al Hilal e ficar livre no mercado. Olha, parece que tem de palavra, de boca ali, entre o Michael e o Marcos Braz, de voltar ao Brasil, quando ele fosse voltar ao Flamengo. E olha, o Flamengo não pode perder a oportunidade de trazer o Michael. É um ótimo jogador, jogou no Flamengo, a torcida gosta muito dele, um jogador rápido que atua ali pela beirada do campo. E olha, se isso aqui acontecer, o Flamengo tem que trazer o Michael. Você, torcedor, você contrataria o Michael? Ou você acha que a passagem dele aqui não foi uma passagem assim muito boa, que já deu o que tinha que dar? Você pode deixar aqui nos comentários. Eu sou a favor da contratação do Michael. Olha, excelente notícia no Mengão. De La Cruz e Bruno Henrique treinaram normalmente durante quase toda a atividade. E muito provável que os dois vão reforçar o Flamengo nesse jogaço agora diante do Palmeiras, informação do nosso amigo Fred Gomes. Então a gente fica aí na expectativa de, nesse jogaço contra o Palmeiras, a gente ter o retorno de La Cruz e também no Bruno Henrique. E por falar nesse jogo, é o seguinte, hein? Cerca de 58 mil ingressos já foram vendidos para esse jogaço. A expectativa é que o Maracanã receba um público ali de 65 mil pessoas. Vai ser muita pressão pra cima do Palmeiras. Galera, é o seguinte, a situação do Paquetá. O West Ham, ele promete ingressar na justiça desportiva para fazer com que o atleta não seja punido severamente, tipo assim, ser banido do futebol. Ou seja, os ingleses estão confiantes que o caso vai acabar bem para o brasileiro. Isso daqui é muito bom, né? O clube se posicionou ali que vai ajudar, vai entrar na justiça para que ele não seja punido, assim, banido do futebol. Isso é bom, só que também pode ser ruim, porque pode ter aquela questão ali da consideração, né? O Paquetá pode se prejudicar, pode ser banido, aquela coisa toda. Então imagina, o clube vai lá, entra na justiça, briga por ele, aquela coisa toda. Às vezes, né, rola ali um gasto, tal, um estresse. E aí o jogador, né, é absolvido ali. E aí pode ficar aquela gratidão, né, do Paquetá com o clube, e pode ser que ele venha continuar lá. Então a gente, né, é bom, mas ao mesmo tempo pode ser uma situação meio complicada, mas a gente vai ficar aí atento a tudo que vai acontecer nesse caso Paquetá. E olha, você vai assistir agora a festa da torcida do Flamengo lá na Gávea ontem. Jesus!
Brasil.